Bem, versículo 15 diz: Mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Muitos o seguiram, e ele os curou a todos. E advertiu-lhes que não o tornassem conhecido. Eis que o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará a justiça aos gentios. A palavra grega aqui significa jovem criado. Isso indica claramente que, por causa da rejeição da parte dos judeus, o Rei Celestial, com seu reino celestial, se voltaria aos gentios, e os gentios o receberiam e confiariam nele. Versículo 21. Versículo 19 diz: Não contenderá nem gritará, nem alguém ouvirá nas ruas a sua voz. Chegamos ao versículo 20 do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. E temos aqui uma citação adicional do livro de Isaías que diz: Não esmagará cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Como o ungido com o Espírito, Cristo não apenas não gritará nas praças, mas ele não esmagará cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Isso indica que enquanto estava sendo rejeitado e resistido, ele ainda era cheio de misericórdia. Os judeus que estavam se opondo a ele eram como canas quebradas e torcidas fumegantes. Os judeus costumavam fazer flautas ou canas. Quando uma cana quebrava, eles a esmagavam. Também faziam tochas com linho para queimar o óleo. Quando o óleo acabava e a torcida fumegava, eles a apagavam. Alguns dentre o povo de Deus são como a cana quebrada, que não podem mais emitir um som musical. Outros são como a torcida que fumega, que não podem produzir uma luz resplandecente. Contudo, o Senhor não esmagará a cana quebrada ou apagará a torcida que fumega. Embora o Senhor tenha sido rejeitado, ele ainda era misericordioso. Mesmo aos que se tornaram como cana quebrada, ele não esmagaria, e aos que se tornaram torcida fumegante, ele não apagaria. Antes, ele ainda mantinha abertas as portas da misericórdia e da graça para todos eles. Hoje, entre seus seguidores, muitos se têm tornado como cana quebrada, que não podem mais emitir uma canção. Normalmente, essas canas quebradas deveriam ser esmagadas e lançadas fora. Mas Cristo não fará isso, amigo. Que Salvador misericordioso Ele é. Louvado seja o Senhor. Ele nunca esmagará uma cana quebrada, ou apagará uma torcida que fumega. Antes, ele o espera para que receba sua misericórdia e graça. O versículo 21 diz: E no seu nome esperarão os gentios. Por causa da rejeição dos judeus religiosos, o Rei Celestial, com a sua salvação, voltou-se para os gentios. Agora os gentios põem a sua esperança no seu nome, crendo nele e o recebendo como seu Salvador pessoal. Essa porção da palavra revela que, por um lado, o Senhor é ousado e que, por outro, Ele é cheio de misericórdia. Por um lado, Ele é forte, por outro, é misericordioso e manso. Esse é o Rei que estabeleceu o reino dos céus, e essa é a maneira de Ele estabelecer o seu reino. Vimos até aqui que Mateus é um livro com respeito à doutrina do reino. Mateus, em seu evangelho, não dá um relato histórico. Ele toma os fatos da história e os coloca juntos para revelar a doutrina do reino. Até aqui vimos que Cristo nasceu, foi ungido, testado, iniciou seu ministério, atraiu uma multidão, decretou a Constituição Celestial e continuou o seu ministério. O seu ministério produziu um ambiente que o capacitou a revelar-se em todos os aspectos. E mais, seu ministério fez com que ele fosse totalmente rejeitado por aquela geração maligna. Vimos também que o Senhor chamou os cansados e sobrecarregados para vir a ele descansar. Ele mostrou-lhes que o caminho para descansar é quebrar os regulamentos da religião e se importar com o cabeça e com os membros do corpo. É por intermédio de todas essas coisas que o reino dos céus é estabelecido na terra entre os homens. Todos precisamos ser impressionados com tal visão clara. Agora devemos ver que para o reino dos céus ser estabelecido, há necessidade de uma luta espiritual, de uma batalha espiritual, de um combate espiritual. Essa luta está implícita
no capítulo 12, versículo 22 até o versículo 37. Enquanto o reino é estabelecido, uma luta está sendo travada. Embora tenhamos tratado de muitas coisas, ainda não vimos que o estabelecimento do reino requer um combate espiritual. Enquanto Cristo, o Rei Celestial, estava estabelecendo o reino celestial entre os homens aqui na terra, ele estava combatendo. As pessoas, entretanto, não viam essa batalha. Elas viam o que ele fazia exteriormente, mas não percebiam o que estava acontecendo interiormente. Por isso, Mateus escolheu um outro fato histórico para salientar a luta que estava ocorrendo enquanto o rei estabelecia o seu reino. O versículo 22 diz: Então lhes trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Uma pessoa cega e muda é aquela que não consegue ver a Deus e as coisas espirituais. Assim ele é incapaz de louvar a Deus e falar por Deus. Isso sem dúvida foi um milagre e um sinal. No Velho Testamento não há relato de um cego milagrosamente receber a visão. Um homem cego receber a visão é um sinal muito grande. O versículo 23 diz: E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Ao dizer isso, eles estavam reconhecendo Cristo como Messias e Rei. Embora a multidão se tenha admirado, os fariseus se ofenderam, incapazes de tolerar o fato de que, por meio de um milagre extraordinário, o Senhor conquistou toda a multidão. Toda a multidão foi conquistada pelo Senhor. Por isso, esses fariseus tinham de dizer alguma coisa para tratar a situação. E no versículo 24 eles disseram: Este não espere os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Essa foi a maior de todas as blasfêmias dirigidas pelos opositores fariseus ao Rei Celestial. Beelzebu significa o Senhor das Moscas. Foi mudado em desacato pelos judeus para Baal-zebel, que significa o Senhor da esterqueira, e foi usado para o maioral dos demônios. O rei da esterqueira, o lugar mais sujo, cheio de moscas, era Satanás. Portanto, aos olhos dos anciãos judeus, Beelzebu referia-se a Satanás como o rei dos demônios e como o rei das moscas sujas na esterqueira. Dizer que Cristo expulsa os demônios por Beelzebu significa que ele os expulsava ou os expulsa por Satanás. Que blasfêmia é essa, acusar o Rei Celestial disso? A acusação dos fariseus proporcionou a Cristo a oportunidade de revelar algo mais. Uma vez mais, seu ministério produziu uma situação que o capacitou a revelar algo que, de outra forma, seria impossível ver. Aparentemente, o Senhor tinha expulsado um demônio, mas, na verdade, aquilo não era somente uma expulsão de demônio, era uma luta. Os versículos 25 e 26 dizem: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? O Senhor parecia estar dizendo aos fariseus o seguinte: Como posso expulsar um demônio por Satanás? Se fizesse isso, então Satanás estaria lutando contra Satanás, e seu reino não poderia subsistir. O versículo 26 é único em toda a Bíblia, na qual nenhum outro desvenda o segredo de que Satanás tem um reino. Satanás é o governador deste mundo, João capítulo 12, versículo 31, e o príncipe das potestades do ar, Efésios capítulo 2, versículo 2. Ele tem sua autoridade. Atos capítulo 26, versículo 18, e tem também os seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41, que são seus subordinados, como principados, potestades e os dominadores desse mundo tenebroso. Efésios capítulo 6, versículo 12. Portanto, ele tem seu reino, a autoridade das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Esse versículo diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino de Satanás é edificado na terra e entre os homens.
Mas o Rei Celestial veio para estabelecer um reino celestial também entre os homens aqui na terra. Portanto, esses dois reinos estão em conflito. O reino de Satanás é o velho reino, mas o Rei Celestial está prestes a estabelecer um novo reino, o reino dos céus. Por isso, vemos que uma batalha está sendo travada. No versículo 27, o Senhor falou aos fariseus: E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. De fato, não era o Senhor Jesus, mas os filhos dos fariseus que expulsavam demônios por Beelzebu. Essa palavra do Senhor indica que os fariseus eram um com Satanás, o maioral dos demônios. O versículo 28 diz: Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O Espírito de Deus é o poder do reino de Deus. Onde o Espírito de Deus está em poder, lá está o reino de Deus. E lá os demônios não têm lugar.